Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso encontro de negócios do canal WBC. E nós temos hoje a presença do meu querido amigo Arthur Borges, que vai tratar sobre um tema também sempre e muito importante, chamado controladoria, sobre as questões de gestão financeira, contábil e tudo. Grande Arthur, um prazer imenso ter você aqui, um grande andarilho por este mundo afora, fazendo benesses aí nos processos de gestão. Que bom tê-lo aqui. Obrigado, Arthur. Obrigado, Paulo, pelo convite. Recentemente a gente acabou de reestruturar uma empresa exatamente com esse foco, né? A gente veio andando aí pelo Brasil, Pará e outros estados e vendo a dificuldade que as pessoas ainda têm hoje na controladoria. Então reestruturamos aqui o meu escritório, a Orbita Nexus, para focar na controladoria de dados, de resultados reais para as empresas, saindo do tradicional, que é o que hoje a gente vê muito no mercado, né? E a gente tem que falar sobre o que realmente importa para os empresários. É verdade, Arthur, porque quando a gente fala de gestão de controles e reportes e metas, isso implica em grandes riscos, né? O Arthur, por exemplo, quais são os problemas, não vou chamar de erro, mas quais são as dificuldades mais comuns que as empresas cometem nessa gestão do financeiro, da controladoria, do fiscal, da contabilidade? É muito complexo, é muita legislação nesse país a cada momento. Na sua carreira, nessas suas andanças, tanto pela indústria, pelo agro, pelo comércio, você já transitou pela hotelaria, eu lembro, a gente se conheceu lá atrás. Quais são essas dificuldades que todo mundo enfrenta no dia a dia? Olha, Paulo, como você colocou, acho que independente do tamanho da empresa, eu já tive empresas de pequeno porte, de médio porte, óleo e gás, hotelaria, que foi onde a gente se conheceu. O que eu vejo muito é o menosprezo à controladoria, né? Porque a gente olha qual é o foco de toda empresa? A operação, o comercial, e a gente acaba vendo que a controladoria ficou para fazer o que a legislação pede, o que a legislação, vou dizer assim, obriga, né? E fora isso, algumas empresas começam a ver um pouquinho do dado, mas ainda de maneira muito superficial. Vamos ver que você está dando lucro, prejuízo, um EBITDA, né? Alguma coisa assim. E isso tem sido uma coisa que, independente do tamanho da empresa e do segmento, como você mencionou, eu venho vendo esse menosprezo, né? Então você se atém ao básico, e quando a gente olha o que a gente tem de mais valioso dentro das empresas, informação hoje em dia. Verdade. Né? São os BIs lá, né? Exatamente. Então a informação ainda está muito superficial. Então a gente olha o financeiro, por exemplo, como o contas a pagar e o contas a receber ali, talvez uma questão de tesouraria um pouco simples. Obviamente que as grandes empresas e multinacionais estão muito mais na frente, porque vem da regra lá de fora, vem da Europa, já tem a dos Estados modelagem, Unidos, né? já tem a modelagem. E também os ERPs também ajudam, né, nesse sentido, em formatar um pouco esse controle, né? Mas eu também, exatamente, eu também vejo uma desconexão até interna da própria controladoria, né? O financeiro tem suas obrigações e a contabilidade as dela, e eles muitas vezes não se conversam, quase que disputam, entre aspas, uma importância, quando na verdade eles têm que ser um corpo só, né? Falando a mesma linguagem, a mesma informação, por mais que em momentos diferentes, como caixa e competência, mas a gente sabe que dá para você unificar e facilitar para o empresário ter uma visão da sua empresa, independente se você está olhando de uma maneira econômica ou de uma maneira financeira, você ter aquela facilidade de você entender o que está acontecendo na sua empresa e não só ficar preocupado muitas vezes com o lucro, porque a gente vê hoje muito mais no mercado empresas que estão em prejuízo, mas que estão com caixa positivo. E muitas vezes é o contrário também, empresas que estão com caixa apertado, mas quando você vai ver seus balanços, eles estão com lucro. Então, assim, qual é o real objetivo desses empresários, né? E a maioria desses empresários estão focados em comercial, operação. E aí a controladoria fica atida a cumprir o que a legislação pede. A gente percebe que existe uma dificuldade
pela departamentalização. Então, o comercial precisa vender e tem as suas metas e tem um processo de tratamento. E o ciclo todo na sequência de implementar, introduzir, controlar, né? Então não tem muita comunicação. Eu não estou falando, obviamente, num nível de empresas um pouco mais, vamos chamar assim, respaldadas, né? De equipe e tecnologia, mas eu estou generalizando aqui no mundo intermediário, né? Se a gente for pegar o nosso, né, no Brasil, sei lá, 80%, 90% do nosso empresariado está entre da linha do mediana para baixo, né, vamos dizer assim. E você acha que a controladoria pode se tornar mais estratégica e menos operacional? Quer dizer, operacional, como você falou, é entrega, é cumprir preceitos, né? Mas e a estratégia? Isso você deparou em algum caso cuja relevância de ser mais estratégica prioriza? Olha, tem assim diversos casos, obviamente, mas eu acho que parte da estratégia é a gente entender que a controladoria ela não é um corpo isolado ou que está ali só para cumprir o que a legislação pede. A controladoria ela tem que ter uma parte importante e estratégica dentro da empresa. O que eu passei muitas experiências é você ter como diretor financeiro os empresários tomando decisão sem trazer o financeiro e aí muitas vezes o diretor financeiro não trazer, por exemplo, seu contador para tomada de decisão, porque tem uma implicação societária, pode ter uma implicação de acordo de acionistas, de contrato social, e muitas vezes o que a gente vê é decisão sendo tomada e depois vou chamar a operação de controladoria se virando para tentar moldar, né? Para tentar atender. moldar. Então, assim, para ser mais estratégico, a gente tem que entender que independente do seu objetivo como, vou chamar empresa, comercial, operacional, você precisa ter a controladoria como seu parceiro na tomada de decisão. Outra coisa que a gente vê muito, que falta da estratégia, às vezes você tem muito empresário que agora eu preciso captar dinheiro, mas aí não desenvolveu toda uma estrutura financeira, contábil, de balanço, para que isso seja possível. Então, o que acontece? Chega lá na frente, aí a culpa, entre aspas, vai ser da controladoria e do contador. Mas, assim, para ser mais estratégico, para entender que todos somos um só. Como você citou, a controladoria ela não é também só o financeiro, a contabilidade. Ela geralmente faz o controle dos processos, né, da empresa. Então, essa padronização, né, essa operação que a controladoria pode fazer parte, trazendo números, trazendo dados, trazendo melhoria de processos, isso aí eu acho que é uma atuação mais estratégica da controladoria. O mundo mudou, né? A abrangência que tem nessas operações é muito mais do que simplesmente controlar. Controlar é um processo automático e obrigatório. Mas trazer as informações cruzadas, trazer análises, trazer uma série de outras sensibilidades do dia a dia, operacionais e estratégicas, isso não é nem inovação, isso é também uma mudança dia a dia, do momento, tá certo? E aí algumas empresas dizem, olha, eu tinha uma contabilidade terceirizada e eu internalizei, criei a minha equipe para poder fazer esse tipo de gestão, porque é mais confiável. E está errado. A contabilidade terceirizada, aliás, os contadores têm uma responsabilidade perigosa. A partir do momento que os contadores mensuram, apuram e assinam embaixo balanços, uma série de coisas, a responsabilidade recai sobre eles. Contador é muito importante na empresa. E hoje em dia, o contador pode ser preso, pode ser preso, né? Tá certo? E aí, como é que funciona? Não existe o externo ou o interno é melhor um do que o outro. As maiores empresas têm, por uma questão até de compliance, um monte de coisa, tem a internalização dessa operação, mas muitas, talvez a grande maioria no Brasil, tenha uma estrutura terceirizada. E a questão não é a falta ou a maior parte de responsabilidade, é o que a empresa também vislumbra
em função das suas necessidades, né, Arthur? Sobre esse ponto, o que eu acredito sempre, eu já trabalhei como diretor financeiro com contabilidade interna e externa. Eu acho que o que vai muito é a maturidade da empresa, maturidade, obviamente, dos contadores ou prestadores de serviço e de como essa operação ela vai acontecer. Então, assim, não adianta você ter uma contabilidade externa que ela é externa, literalmente, né? Literal à sua empresa. Ou não seja, se envolve, né? Não se envolve. É uma pessoa jurídica independente e não ativa dentro da sua cultura, da sua vida real. Da mesma maneira que não adianta você ter uma pessoa interna que a gente conhece, enfim, infelizmente alguns profissionais, que ele senta e faz o básico também. Então, ele entrega o seu dia de trabalho, não está nem aí. Exatamente. Por isso que eu digo, a cultura, o posicionamento mudou muito, né? E tem inovações hoje na controladoria. As empresas estão começando a visualizar não só essas questões de você entregar a mais, por exemplo, dados estatísticos, estratégicos e, né, as planilhas diferenciadas, mas que tipo de inovação pode ter hoje nessa estrutura de controles? Olha, assim, vai ser um pouco óbvio, mas acho que a primeira inovação é a mentalidade das pessoas que precisam Parte da cultura. É parte da cultura. Eu acho que não adianta realmente a gente trazer uma série de ferramentas, né, que hoje tem. Hoje a gente tem inteligência artificial, hoje a gente tem robotização, os RPAs, a gente tem sistemas de FP&A que são muito bons, mas se você tiver tudo isso e parte da pessoa, né, que a gente sempre vai precisar das pessoas, a gente tiver aquele operacional que não está comprometido, que está fazendo só o básico, como a gente falou desde o início, que se atém só a entregar o que era necessário e obrigado, então assim, a sua inovação ela vai ficar presa no tempo. Então acho que a primeira coisa é realmente a gente ter as equipes, né, e os profissionais com essa mentalidade de trazer o novo, até porque, como a gente comentou também, os dados hoje em dia eles são a nossa riqueza em qualquer empresa. Agora, falando de ferramentas propriamente dita, a gente tem aí, como eu comentei, diversos sistemas que estão trazendo inteligência artificial para dentro, né? Então, vou dar um exemplo muito simples dentro das empresas, entrada de notas fiscais. Né? Era uma coisa muito manual. Eu, recentemente, aí, nos últimos 3 anos, participei de uma empresa que estava levando 20 minutos para dar uma entrada de nota. 20 minutos? 20 minutos. A gente falou, não é possível. E analisando o processo, conseguimos reduzir a mais ou menos 7 minutos. E analisando melhor ainda, trouxemos um pouquinho da inteligência artificial com RPA, criamos ali uma robotização, né, porque existe o layout de nota fiscal, os padrões, então esse negócio tornou-se em segundos, né? A questão de 30 segundos, 40 segundos já tá claro, classificado. Tudo automatizado, né? Aí você fala, puxa, a pessoa que entrava a nota perdeu o emprego? Não perdeu. Ela ganhou uma outra função, porque ainda assim a inteligência artificial e a robotização elas precisam ser ensinadas, né? Mas existe muito, e como também o sistema de FP&A, tem sistemas hoje, os próprios ERPs já trazem uma pegada desse FP&A, BI, mas tem sistemas especializados, né, que trazem essa visão, que é o que a gente comentou no início, sair do tradicional e trazer um pouquinho mais não só de indicadores, né, mas de dados analíticos. De dados e ideias, porque você pode ter lá um sistema que faz um indicador para você. Agora, quando você pega esse indicador e analisa com o seu balanço, que você analisa com o seu fluxo de caixa, o que ele diz? Muitas vezes o empresário precisa dessa contribuição. Né? Só números, para ele olha e fala, tá bom, né? Eu preciso de uma ajuda para chegar nessa conclusão financeira, conclusão contábil, que nós somos especialistas. Né? Então, Arthur, olha só que coisa, né? Usar a tecnologia melhora a análise dos dados, mas precisa o outro lado da tela, que é a operação, né, o elemento humano, para fazer uso de toda esse conteúdo analítico, esses dados, e poder tornar isso benefício para a companhia. Então, o que você orienta aos nossos amigos a respeito disso? Quer dizer, o que o elemento humano, partindo da premissa que as empresas estão altamente capacitadas com seus
ERPs, com as suas configurações, respaldo tecnológico, qual é a mentalidade? O que mudou? O que você recomenda? Qual é o conceito da órbita para recomendar para eles? Bem, eu acho que a tecnologia ela vem, obviamente, nos auxiliar. A gente precisa utilizar, isso agiliza muito o tempo, mas não exclui a gente ter realmente um profissional capacitado para te dizer o que aquela tecnologia está te entregando. Então, por exemplo, eu vi recentemente uma análise, vou jogar todas as informações financeiras no chat GPT, né, e ele vai me dar um resultado. É um resultado frio, que não entende, obviamente, genérico, não entende de diversos negócios, como a gente falou, o Paulo, que também tem uma grande experiência, passa por diversos segmentos, você entende o objetivo do empresário, você entende as conexões entre a parte econômica, financeira, para você conseguir ajudar, de fato, o empresário. Então, assim, não adianta vocês investirem só em tecnologia se vocês também não investem em um bom profissional que consiga usar essa tecnologia e te entregar informação para a tomada de decisão. Porque também tem muita informação, Paulo, que é a informação jogada. Né? Então, olha aí, você está cheio de informação para você. Você olha e fala, pô, bonito, tem uns gráficos, legal, estou vendo que minha empresa está verdinha aqui, mas o que de fato isso significa? O que mais eu posso agregar também, né? E o quão próximo ou distante você está do teu real objetivo. Porque cada empresário tem um objetivo. Tem gente que quer virar um unicórnio, né? Esse é um bilhão de dólares, né? Tem gente que quer simplesmente participar de licitações. Tem gente que quer ter um balanço para captação de dinheiro. Tem gente que quer somente ter sua empresa rentabilidade e lucratividade, né? Para a perpetuidade da sua empresa. Então, assim, para cada um desses objetivos, a sua estruturação financeira, sua estruturação contábil, sua base de tecnologia e tomada de decisão, ela é diferente. Não existe... Coisa que eu critico muito tem o case de sucesso. Né? Isso é muito perigoso, pessoal. Assim, case de sucesso serve para um, mas muitas vezes não serve para outro. Muitas vezes do mesmo segmento, do mesmo tamanho, não serve. E sabe por que não serve? Porque cada empresário tem uma ideia para o seu negócio. E ele quer tocar o seu negócio de uma maneira. Tá. Então, a maneira como ele quer, para os objetivos que ele tem, por mais que seja do mesmo segmento e do mesmo tamanho de outro, os objetivos... O que ele fez foi atingido, mas não é um parâmetro para demais. Exatamente. Lógico que pode talvez ser uma referência, porque é o mesmo segmento, claro. mas case de sucesso, eu vou pegar e vou replicar, né? É por isso que a gente fala muito hoje da personalização, né? de atendimento e serviço, mas é por isso. Porque não, assim, os objetivos diferentes, resultados diferentes. Né? Arthur, você sempre abrilhantando aí com as informações, com a sua grande experiência deste mundo da gestão. Obrigado pela sua presença. A todos vocês que nos acompanham no Encontro de Negócios do canal WBC. Estejam sempre conosco, porque esse tipo de conteúdo faz parte do dia a dia, da gestão, das estratégias e principalmente da sobrevivência das empresas com análise para a obtenção dos melhores resultados. Obrigado a todos, até breve. Obrigado, Arthur. Muito obrigado, Paulo, pelo convite. O que vocês precisarem, estou à disposição. Muito obrigado a vocês pela audiência, digamos assim, e estamos à disposição para fazer negócio. É isso aí.